RT, Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Operadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, tudo bem? 1h, 2 minutos, mais um Papo com Elas no ar. Hoje eu estou aqui sozinha, pois é, Olivia, na nossa maternidade real, que a gente levanta essa bandeira tão pra cima aqui no nosso programa. Ela está em casa cuidando dos filhotes que, por causa do Dia dos Professores, não tiveram aula. Um beijo, Oli, tá fazendo muita falta aqui comigo. Mas o Papo com Elas não para. E a gente já está ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, se você quiser nos seguir, é @Papo com Elas. No Instagram, o nosso perfil é o @Papo com Elas Oficial. E no YouTube, é o youtube.com/Papo com Elas Oficial, é o nosso canal onde você pode rever ou ver pela primeira vez todo mundo que já passou aqui pelo Papo com Elas, desde a nossa estreia lá em janeiro deste ano. Já faz tempo, já faz quase um ano que a gente está aqui todos os dias, aliás, de segunda a sexta, trazendo o melhor do conteúdo feminino para você. E se você quiser ver os nossos vídeos, aproveita que você vai passar lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, aciona o sininho para receber a notificação toda vez que a gente sobe um vídeo novo. Esse vídeo de agora, esse programa de agora, ele está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas no YouTube ele entra até o final do dia. Então, se você tocar o sininho, se inscrever no nosso canal, você recebe a notificação e vai poder rever e tirar todas as suas dúvidas, porque hoje o tema está muito bom. E é um assunto que interessa a todos nós, como pais, como tios, como avós, como primos, para quem tem uma criança em nossas vidas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Papo com Elas, você pode ir nos visitar lá no nosso site, www.papocomelas.com. Lá você encontra, além dos vídeos que estão no YouTube, você encontra também muito conteúdo para o teu dia a dia. Tem matérias sobre comportamento, sobre carreira, sobre maternidade, sobre saúde, muitos eventos que estão acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Tá? Então entra lá no nosso site, o www.papocomelas.com. Aproveite para se inscrever em nossa newsletter e receber no seu e-mail, todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, um compilado da semana que passou para você ver o que mais de interessante, as entrevistas e as matérias mais interessantes que passaram por aqui. No LinkedIn, se você estiver nessa rede, nós também estamos lá. A gente está em todo lugar, viu? É só procurar lá no LinkedIn Papo com Elas e também ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diariamente. Bom, hoje eu quero convidar os nossos ouvintes ou espectadores que estiverem acompanhando a gente ali pelo Facebook a participar, que a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que impacta a vida de todo mundo, da família toda, que é a diabetes infantil. O diabetes, né, doutora? Exatamente. Daqui a pouco eu apresento a doutora. O diabetes infantil. Bom, no nosso site, no início deste mês, nós publicamos uma matéria com um relato de um pai que descobriu que a filha de 7 anos era portadora do diabetes após uma visita ao pronto-socorro. Ele e a ex-mulher não notaram sinais de que a filha tinha o diabetes infantil. Depois do diagnóstico, o pediatra pediu para ficarem de olho em detalhes. Por exemplo, se a criança urinasse ao dormir, e foi exatamente o que aconteceu. Ao levar a filha ao pronto-socorro, o pai, o Alexandre, foi informado que o nível de glicose no sangue da menina estava altíssimo e foi então que começou o tratamento com insulina. Além disso, uma reportagem do Extra informa que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o diabetes infantil cresce 0,3% ao ano. No Brasil, há aproximadamente 30 mil crianças diabéticas, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E com isso, o país ocupa o 3º lugar no ranking de nações com mais diagnósticos da doença na infância. É um número alto e muito preocupante. E por isso, nós chamamos aqui para falar mais sobre o assunto e esclarecer dúvidas a doutora Maíra Macena Gomes, endocrinologista
endocrinologista da Companhia da Consulta. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Boa tarde, Lu. Obrigada por ter vindo aqui, conseguindo um espacinho aí na sua agenda para vir tirar nossas dúvidas sobre essa doença que, doutora, eu não sabia que esses números eram tão altos assim aqui no Brasil. Exatamente. É um número alto e é uma doença que tem controle. Então, os pais precisam ficar muito atentos com os sintomas, né, da doença, para que o tratamento seja iniciado precocemente e evitar algum desfecho ruim para a criança. Uhum. Bom, quais são os tipos de diabetes que existem e qual o mais comum nas crianças? Porque não é uma coisa só, né, doutora? Não. Na verdade, tem diversos tipos de diabetes que podem acontecer, né? Existe o diabetes insípidos, tá? Que é um diabetes que não tem relação com o açúcar, é um problema no hormônio que concentra a urina, que é o hormônio ADH. E tem o diabetes mellitus. Dentro dos diabetes mellitus, a gente tem vários tipos também. Então, tem o tipo 1, que é um tipo que é relacionado à deficiência da insulina, e tem um tipo 2, que é o tipo relacionado à resistência à ação do hormônio, da insulina. Tá? Fora isso, tem diversos outros casos. Existem diabetes que são genéticos, então, diabetes monogênico, né? E aí também acomete pacientes jovens, geralmente tem uma história familiar bem rica de diabetes. Tem diabetes relacionado à pancreatite crônica, tem diabetes relacionado ao uso de medicações, ao uso de corticoide. Então, são vários tipos de diabetes. Uhum. Na infância, o mais comum é ser o diabetes tipo 1, tá? Uhum. Pode falar, desculpa. Eu ia te perguntar, mas eu não quero te interromper. Pode falar. O diabetes tipo 1, que é uma doença que é relacionada... É uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune, né? É basicamente uma confusão do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem alguma infecção, por exemplo, por uma bactéria, um resfriado, um vírus, uma diarreia, a gente vai lá, vai produzir um anticorpo, que é uma substância, que vai destruir aquela bactéria, certo? Para a nossa proteção. Uhum. Nas doenças autoimunes, no geral, a gente, por alguma confusão do nosso sistema imunológico, a gente produz um anticorpo que vai atacar uma célula que é própria do nosso corpo e que o nosso corpo está reconhecendo como estranho. Então, no diabetes tipo 1, existe a produção desse anticorpo contra as células do pâncreas que produzem a insulina. Então, o paciente, ele passa a ter uma deficiência da produção de insulina. Então, o que isso acarreta, né? A insulina é responsável por pegar a glicose, ou seja, o açúcar que está no sangue, e entregar as células para a produção de energia e para efetivar suas ações. Então, a partir do momento que eu tenho um stop nesse desenvolvimento, né, eu vou ter deficiência de insulina, o açúcar vai se acumular no sangue, e apesar de ter muito açúcar no sangue, as nossas células elas não conseguem produzir energia, porque elas não conseguem utilizar essa insulina. Entendi. Então, assim, o diabetes, o diabetes, ele é uma doença autoimune, então o próprio corpo da gente reconhece o pâncreas como um inimigo, vamos dizer assim. Exato. E ataca lá, e aí ele para de produzir a insulina, é isso? Exatamente. E aí essa dificuldade na produção da insulina é que faz com que a doença aconteça. Exatamente. Então, a partir do momento, existem algumas fases do diabetes tipo 1. Então, a primeira fase é a fase que o paciente ele é assintomático, ou seja, ele não tem sintoma nenhum, ele tem simplesmente a presença dos anticorpos. O diabetes, ele só passa a aparecer quando a gente destrói basicamente 90% das células que produzem insulina. Porque elas conseguem ir se adaptando e aumentando a produção de insulina. Quando a gente tem uma perda aí de cerca de 90% de células, é que o diabetes ele pode realmente aparecer. Mas, doutora, aí, por exemplo, se a criança tem um anticorpo no corpo, presente no corpo, mas existe a possibilidade dela não desenvolver? Sim. Ela pode ficar adulta com anticorpo e nunca desenvolver diabetes? Existe essa possibilidade, tá? Na história natural do paciente que vira diabético, ele primeiro tem um anticorpo, depois ele começa a ter alterações de glicemia, por último, ele vai abrir um quadro de diabetes franco, tá? Mas ter anticorpo não significa que o paciente vai ter diabetes. O nível do anticorpo é importante e o número de anticorpos positivos, porque não é um só, são vários tipos. Então, quanto mais anticorpos positivos e mais alto o nível, aumenta a chance do paciente evoluir para diabetes. Mas como eu estava falando, a gente precisa ter uma destruição
de um número importante de células para poder o paciente abrir o quadro. Então, ter anticorpo não significa que o paciente vai ter diabetes, tá? Entendi. Tem uma chance maior, mas não é uma correlação 100%. A gente vai falar mais pra frente dos dois tipos, das diferenças, né? Do diabetes do tipo 1 e do diabetes do tipo 2. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Antes eu queria saber o seguinte. Você disse que na criança o mais comum, então, é esse diabetes tipo 1, certo? Ele não tem cura. Então, é um tipo de diabetes que tem controle, tá? A partir do momento que o paciente abre o quadro de diabetes, a gente precisa controlar esse nível de açúcar no sangue para evitar que o paciente tenha lesões futuras decorrentes dessa hiperglicemia crônica. O tratamento é basicamente feito com aplicação de insulina. O mais comum é a insulina injetável, que ela pode ser aplicada por agulha, seringa ou aplicação com caneta, tá? Ambas por via subcutânea, ou seja, na gordurinha que fica embaixo da pele, que pode ser no abdômen, braço, coxa. Recentemente foi aprovada no Brasil uma insulina que já existe nos Estados Unidos há algum tempo, que é a insulina inalada, que ela só serve para ação rápida. Ela só é uma insulina de ação rápida, tá? Mas comercialmente ainda está difícil de achar. Então a gente basicamente tem hoje para tratar o diabetes vários tipos de insulina, mas todos eles de uso subcutâneo. Então, só para entender melhor, a criança que é a portadora do diabetes tipo 1, ela tem que fazer uso da insulina. Exatamente. Não tem como escapar da insulina. Não tem como escapar da insulina. Tá, entendi. E também não tem comprimido para tomar, é só injetável mesmo. Insulina é só injetável. Tá. Então ela não tem cura, mas dá para controlar. A criança consegue se desenvolver normalmente fazendo esse controle, certo? Isso. No diabetes tipo 1, o tratamento é sempre com insulina e é sempre injetável. E o controle da doença permite que o paciente ele tenha um crescimento adequado, né? Até porque o diabetes mal controlado, o paciente pode, né, acabar levando a um desenvolvimento inadequado. Então, questão de peso, de altura. Isso, eu ia perguntar isso mesmo. Sim, o diabetes mal controlado, o paciente pode acabar evoluindo mal até em termos de estatura. Então, estatura, peso, até questão de aprendizado mesmo na escola. Entendi. Agora, na criança, que nem eu fiz aqui essa introdução falando desse caso, né? Que a gente colocou lá no nosso site, que o pai, ele acabou descobrindo, assim, nem ele, nem a ex-mulher conseguiram notar que a filha talvez estivesse ali num processo de desenvolvimento dessa doença. É assim mesmo, doutor? É abrupto? No caso do diabetes tipo 1, que é o caso dessa criança, né, que foi colocado, geralmente o quadro, ele é abrupto, né? O paciente, ele começa a evoluir aí com uma evolução de poucas semanas, né, com uma queixa de perda de peso, com uma queixa de muita sede, aquele paciente que acorda à noite para beber água, ele passa o dia, né, ele queixa de boca seca. E, além disso, ele faz muito xixi. Por que o paciente tem essa queixa, né? Porque o açúcar alto no sangue, o corpo, como um mecanismo de proteção, ele tenta eliminar esse açúcar, que vai ser eliminado na urina, e junto com esse açúcar vai ser eliminado água também. Então, o paciente vai ficando desidratado. Faz sentido. Exatamente. Então, o paciente sente sede porque ele tem o seu mecanismo de sede preservado, e graças a Deus que isso acontece, porque é uma forma de proteção da criança. Ele vai em busca de água, né? E ele faz muito xixi por causa do açúcar que ele está eliminando na urina, tá? Muitas vezes, nesses casos descompensados, ele pode notar que na urina, né, pode juntar formiga, por exemplo, porque vai ficar mais doce. A urina vai ficar doce. Exato, gente, é impressionante. Exato. E pode, nesses casos descompensados, acontecer da urina espumar também, porque junto com o açúcar pode perder um pouco de proteína. Então, a urina ela pode espumar um pouco. Tá. Então, faz um apanhado dos sintomas, doutora, para os pais ficarem de olho. Então, vamos lá, gente. Quais são os sintomas do diabetes, né? Principalmente, muita sede, tá? Muita vontade de fazer xixi, de urinar, né? Na urina pode juntar formiga, o paciente... Espumar, né? O paciente vai ter muita fraqueza, muita fome, porque apesar do açúcar no sangue estar alto, as células não estão captando esse açúcar. Então, o paciente sente como se não tivesse energia, então ele vai ter muita fome e vai estar perdendo peso, tá? Esses são os principais sintomas de diabetes. Sempre que a gente tem
um ou mais desses sintomas tem que ser investigado. E por ele se sentir fraco, até pela questão do corpo não metabolizar a glicose ali, Isso. ele se sente cansado, com fadiga? Muita fadiga, Tá. muito cansaço, tá? Uma criança que ela fica realmente Come, mais come, prostrada. come, mas tá ali super cansada. Exatamente. Entendi. Come, vai em busca do alimento e tá sempre com fome e sempre cansada, né? Uma fraqueza. Até porque nessa situação, a perda de peso é uma perda de peso que não é de gordura, tá? É uma perda de peso que é de massa muscular. É massa. Uhum. Então, o paciente realmente ele fica mais catabólico e fica mais cansado. Tá. E aí, doutora, às vezes apresentando... Vamos supor que eu tenho lá uma criança em casa que não apresente todos os sintomas, mas alguns deles. O que é o correto fazer? Já procurar um especialista, um endócrino de cara? Ou passa num pediatra e pede para investigar? Porque eu fico pensando se não dá para confundir um sintoma, de repente, com uma outra doença, com um problema, uma disfunção na tireoide, alguma coisa assim. Sim, depende muito de como que tá a criança. Eu acho assim, se a criança ela tá acordando à noite para fazer xixi, né, ela tá desidratada, ela vai precisar de uma avaliação de uma urgência. Na urgência é muito simples o exame da glicosimetria, que a gente pica o dedo e a gente vai ter uma noção de como que tá. É esse exame mesmo, que é o que a gente faz como adulto também. Que a gente faz como adulto. Pica a pontinha do dedo ali e mede, né? A glicemia capilar nessa situação. Então, a glicemia capilar vai dar uma ideia pra gente se aquilo ali é uma situação de uma urgência, uma emergência, ou se dá para marcar uma consulta e ser avaliado. Então, o paciente está nessa situação, vai num serviço de urgência, faz uma glicosimetria, que ali a gente vai ter uma noção. Estando normal, ele pode marcar o pediatra ou o endocrinologista para ser avaliado. Estando alterado, a partir dali tem que ser tomada conduta. Por quê? Porque a insulina ela precisa ser começada precocemente. E aí, doutora, no próprio pronto-socorro, se for o caso, já toma a primeira dose da insulina? Então, aí já é uma questão mais delicada. Mais Por quê? complicada. Exato, Né? Cada caso é um caso. Exato, porque aí vai depender, se é uma criança que está abrindo um quadro de diabetes, a gente tem que descartar uma coisa que é chamada cetoacidose diabética, que é uma urgência nessa situação. Então, o paciente geralmente precisa ficar internado, usar insulina, né, na veia para corrigir. Mas vamos supor que ele não tem esse quadro de cetoacidose diabética. Ele deve sair do hospital com a prescrição de insulina. Da insulina, entendi. Bom, a gente vai para o nosso primeiro comercial aqui. Eu quero chamar vocês para participar com a gente, fazer suas perguntas, contar suas histórias. Se tem alguma criança com diabetes em casa, para a doutora Maíra responder suas perguntas aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Até daqui a pouco. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora?
Muito bem, estamos de volta. Papo com elas, 1h42. A gente teve um probleminha aqui no áudio, mas já está tudo resolvido. Hoje estou recebendo aqui no Papo com elas a doutora Maíra para falar sobre a obesidade. Obesidade não, sobre o diabetes infantil, mas também está relacionado, né, Maíra? Como a gente estava falando da obesidade. E a gente comentou aqui dos dois tipos, né, do diabetes tipo 1, que é o mais comum nas crianças, mas que também o diabetes tipo 2, que até pouco tempo era taxado como diabetes do adulto, mas hoje também já se vê mais em adolescente, é isso? Exatamente. Então tá bom. Agora a gente vai falar o seguinte, se tem como prevenir esses tipos de diabetes? Sim, o que acontece? O tipo 1 é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Relacionado à vacina de rotavírus, aleitamento materno, mas não tem nada muito determinado de que possa evitar. Então, é basicamente ficar atento aos sintomas para o tratamento precoce. Com relação ao diabetes tipo 2, que está aumentando os casos, né, na adolescência, na infância, é principalmente relacionado ao estilo de vida, né? Então, é questão de inatividade. Hoje em dia, né, as crianças estão cada vez mais ligadas em tablet, celular, computador, internet. E isso acaba que deixa ele mais inativo, tá? Tem estudos já comprovando que quando uma pessoa ela se alimenta em frente à TV ou com alguma mídia digital, ela acaba comendo em torno ali de uns 20% de caloria a mais do que ela precisaria do que ela se alimentaria se ela não estivesse usando aquela mídia. Porque não tá comendo meio no automático, você né? Come no automático, não você tá prestando atenção. Isso, não tá prestando atenção nos sinais de saciedade, nos sinais de saciação. Então, isso faz com que o paciente ganhe mais peso também. Tá? Além disso, as crianças estão invertendo muito dia e noite, né? Então, fica à noite na internet, à noite no celular, no computador jogando. E a privação de sono também está relacionada a ganho de peso, independente do aumento do consumo alimentar. Além disso, dormir mal e dormir pouco e privação de sono está relacionado também a aumento de apetite. Então, o paciente vai olhar para um alimento que é mais apetitoso e vai ter mais fome relacionado à privação de sono. É que a gente até falou aqui algumas vezes que é durante o sono que alguns hormônios são metabolizados no corpo, hormônio do crescimento e tal. Se a pessoa não dorme, e mesmo no adulto, gente, a gente não tá falando só de criança, não. Tudo. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, consequentemente vai impactar na tua vida de diversas formas. E o peso é uma delas, né? Sempre a primeira coisa ali no peso. Mas é verdade, a gente fala isso. A privação de sono, e não é só a questão de você ter fome, né? De estar acordado à noite e você começa a sentir questão hormonal fome. também. Mas é a questão de você do hormônio não metabolizar o que você já consumiu lá durante o dia, né? Transformar as calorias em energia e etc. Lá. Bom, enfim, pode continuar. Você ia falar alguma coisa? O nosso corpo, ele é preparado realmente para gastar energia durante o dia. Então, durante o dia a gente tem picos de hormônio do crescimento, de cortisol, de tudo. À noite, tudo isso meio que se desliga um pouco. A gente libera a melatonina, que é o hormônio do sono, sempre que a gente dorme no escuro, né? Então, inverter isso, a gente bagunça todo o nosso hormônio e isso pode levar, assim, a um ganho de peso. Eu achei interessante você falar da questão de tecnologia, né? Da criança ficar muito tempo em videogame, em iPad, celular, etc. Mas veja bem, gente, a gente não tá falando que a tecnologia desenvolve o diabetes, não é isso. Não. É que a criança deixa de brincar, né, isso, doutora? Ela fica mais tempo sentada ali, focada no computador, come na frente do computador. Deixa de correr, de jogar bola, de brincar. etc. Isso aí. Então, na verdade, incentivar a criança a praticar atividade física também é uma boa saída. Isso. Pelo menos 1 hora por dia, né? A gente fala assim que até pra queimar energia, né? Pra deixar o pai e a mãe sossegados depois um pouco. Após os 2 anos de idade, a gente fala que o tempo máximo de tela, e tempo de tela inclui tudo isso, tá? Celular, tablet, computador, TV também, tudo. É de no máximo 2 horas. No máximo, estourando 2 horas. E a gente sabe que os pais excedem muito esse tempo aí. Você já ouviu falar de exergame? Exergame? Exergame. Não. É pra driblar essa situação, porque assim, acaba que a gente tá no século XXI, né? Não tem como fugir da tecnologia. Não tem como fugir da tecnologia. Então, o exergame são tipo jogos que eles detectam movimentos do corpo. Então, isso acaba que a criança, ela tá jogando um jogo de computador, de videogame, só que os movimentos são os movimentos do corpo. Então, eles têm que pular, dançar, enfim, fazer luta e
os movimentos do corpo, eles são Sim. detectados. E isso acaba gerando um pouco de gás de energia. É uma forma de driblar, tá? Eu falo um pouco rápido, né? Tá tranquilo, eu Tá te tranquilo, aviso. né? É uma forma de driblar um pouco essa questão da tecnologia e associar, diminuir um pouco a inatividade, né, das crianças. É, eu me lembrei do Kinect, que era um aparelhinho que tinha lá no videogame, no Xbox, que era Aham. até para aqueles jogos de dança. Sim, O sim. Kinect, você ficava posicionado na frente do aparelho e ele capta os teus movimentos para ver se você tá dançando igual o jogo ali, para ver se Aham. você ganha. É, realmente, é um jeito de driblar a tecnologia e fazer a criança se mexer um pouco, né? Exato. Agora, doutora, vamos supor que eu tô lá em casa e eu percebi que meu filho tem alguns desses sintomas que a gente falou aqui, sente muita fome, faz muito xixi, tá sempre reclamando de boca seca, sempre muito cansado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar direto já no endócrino? Como que é feito esse diagnóstico do diabetes infantil? Né, quando o paciente tem alguns sintomas de perda de peso, muita sede, vai ter que ser avaliado outras coisas que não só o diabetes mellitus, né? Então, a gente vai ter que avaliar... na questão de muita sede, muita vontade de fazer xixi, perda de peso, basicamente o principal diagnóstico é diabetes. Mas aí entra diabetes mellitus e diabetes insípidos, que é aquele outro diabetes mais raro que eu falei, certo? Se o paciente ele tá acordando à noite para fazer xixi, como eu falei, o ideal é passar para uma avaliação mais urgente. Então, passar com o pediatra ou com o endócrino e se a vaga não estiver mais assim, próxima, passar realmente num pronto-socorro para, no mínimo, fazer uma glicosimetria. Mas o diagnóstico, ele é feito através de um simples exame de sangue, em que a gente vai fazer um exame chamado glicemia. Que é o mesmo que a gente faz lá o adulto, O adulto. eu digo, nos tempos em tempos que vai fazer um check-up, faz o Vai hemograma, a fazer. glicemia, é esse mesmo exame. Esse mesmo exame Tá. que a gente vai fazer na criança, tá? Esse exame de glicemia, ele deve ser feito em quem, né? Deve ser feito em pacientes acima de 45 anos, todo mundo tem que testar para ver se tem diabetes. Antes disso, deve ser feito sempre em pacientes que têm sobrepeso, ou seja, um índice de massa corporal acima de 25, ou obesidade, que é um índice de massa corporal acima de 30. E esses valores são para adultos, para crianças a gente sempre usa curva. Então, não tem como falar um valor, tá? Pacientes que têm história familiar de diabetes, pacientes, né, que têm queixa, sintoma, esses devem fazer o exame de glicemia. E aí, diagnosticado diabetes, como é que se inicia o tratamento? No- É para cada paciente, é uma coisa mais personalizada ou todo Isso. mundo recebe o mesmo tratamento? Como não, é que é? Geralmente é uma coisa mais personalizada, existem alguns protocolos, né, com relação ao diabetes tipo 1, vai girar em torno de insulina. E aí vai depender o tipo de insulina que vai usar. No SUS, a gente tem as insulinas humanas, né, que basicamente é NPH irregular, e foi liberada no passado a insulina ultra rápida para os diabéticos tipo 1, que aí ajuda a gente a fazer contagem de carboidrato. Tá? Mas saindo da questão do SUS, a gente tem outras insulinas mais modernas. No diabetes tipo 2, hoje em dia, a gente tem inúmeros remédios. E sempre que a gente pensa em tratamento, a gente tem que pensar em remédios que diminuem também riscos de infarto, de AVC, de complicações relacionadas ao diabetes. Então, esses medicamentos, eles geralmente têm prioridade na hora que a gente vai escolher. Doutora, a gente estava falando da obesidade aquela hora lá e eu até comentei que a obesidade pode desencadear o diabetes. Se a criança ou adolescente trata a obesidade, o diabetes desaparece ou ele continua? Foi uma boa pergunta essa. Foi. Então, em tese, a gente não fala em cura de diabetes tipo 2 hoje, tá? A gente fala em remissão. Então, eu vou te falar isso para adulto porque tem estudo com adulto, tá? Adulto, a gente tem um estudo que saiu esse ano, não vou lembrar a data, mas é recente, tá? Esse ano é recente. Recente, quentinho, tá? É um estudo que ele pegava os pacientes com diabetes e submetia... Diabetes de início recente, tá? Menos de 5 anos de doença. E submetia aqueles pacientes a uma dieta bem rigorosa para que eles evoluíssem com perda de peso. E aí, os pacientes que perderam mais de 15 quilos, eu estou falando de adultos, tá? Mais de 15 quilos, eles entraram em remissão do diabetes. O que significa isso? Eles ficaram sem medicamento para controle da doença, ficaram apenas com segmento. Então, a obesidade tem uma estreita relação com o diabetes. Então, tratar a obesidade ajuda, sim, a controlar o diabetes. Mas hoje a gente ainda não pode falar de cura. De cura, né? A mesma situação da cirurgia bariátrica em pacientes adultos, obesos e que têm diabetes tipo 2.
né? A gente sabe que existe uma grande chance de remissão, inclusive paciente que usava insulina, que fica sem insulina no pós-operatório quando é o diabetes tipo 2. Eu lembrei dessa questão até por causa do diabetes gestacional, que às vezes a mãe desenvolve ali durante aquele período, mas depois que tem o bebê, ela nunca mais tem problema nenhum com diabetes, né? Foi até esse tipo de relação que eu fiz, se a pessoa obesa também teria esse fator. Mas é que no diabetes gestacional, o diabetes não acontece exatamente pelo ganho de peso da gestação. Certo. Geralmente acontece porque na gestação, o que acontece, né? A gente aumenta alguns hormônios que são contra-insulínicos. Ou seja, são alguns hormônios que vai tentar disponibilizar mais açúcar da mãe para o bebê crescer. Tá. Então, isso acontece principalmente ali no segundo trimestre. Então, às vezes a paciente, durante a gestação, ela precisa aumentar a sua produção de insulina para manter sua glicemia normal, exatamente pela elevação desses outros hormônios. Então, a paciente que não tem uma boa reserva do pâncreas acaba abrindo um quadro de diabetes gestacional. Então, não tem relação exatamente com, né, o ganho de peso próprio da gestação. Óbvio que a gestante que ganha mais peso que o necessário, ela tem mais chance de ter diabetes gestacional. Mas o ganho de peso excessivo na gestação, ela ocasiona um monte de problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Exatamente. É uma questão muito importante. Exatamente. E a paciente que tem diabetes gestacional ou que teve diabetes gestacional, ela também tem mais chance de ter diabetes ao longo da vida. Por quê? Porque a gente sabe que ela não tem uma boa reserva de pâncreas. Então, ao longo da vida, ela tem que ser mais atenta e se cuidar um pouco mais, porque ela tem mais chance de ter diabetes no futuro. Agora, a gente falando do tratamento para criança, né? Como a gente comentou até aqui fora do ar, a criança, ela até entende que ela tem uma doença que precisa de um controle, né? Que ela vai estar ali todo dia tomando a insulina, fazendo aquela rotinazinha dela lá, mas é difícil para ela conviver, né, na escola com os outros amiguinhos que não têm o problema, que podem levar uma vida normal, assim, falando de alimentos mesmo, né? Pode tomar um refrigerante, comer um brigadeiro sem receio nenhum. E pra mãe, pro pai, pra mãe da criança diabética que tá na escola e você não tá ali vendo, né, o que tá acontecendo. Então, doutora, a adesão ao tratamento é muito importante para manter a integridade física da criança diabética, né? Isso, é verdade. O diabetes tipo 1, geralmente a gente começa o rastreio das complicações do diabetes após 5 anos de diagnóstico, tá? Então, após 5 anos, sempre tem que rastrear para complicação. Então, de doença renal relacionada ao diabetes, de fundo de olho, né? De alteração cardíaca. Então, tem que fazer sempre eletro todo ano, depois de 5 anos, né? Tá. A avaliação do fundo de olho e a avaliação do rim, tá? Da criança. No dia a dia, isso é complicado, assim. Quando a criança é muito pequena, a aplicação, geralmente, da insulina é feita pelos pais, pelos familiares, mas à medida que a criança vai crescendo, os pais têm que começar a delegar um pouco dessa função para a criança. E no começo, essa aplicação vai ter que ser supervisionada pelos pais. A obrigação é dela, a criança tem que entender que ela vai ter que, né, começar a fazer isso sozinha, mas os pais têm que supervisionar. Fica mais complicado na adolescência, viu? O controle do diabético tipo 1. Por vários motivos, pela questão social dele. E também porque pela questão de puberdade, acaba que aumenta a necessidade de insulina, né? E aí o paciente tem que ser bem aderente mesmo para evitar as complicações. Na verdade, eu digo mais na questão assim, a gente tem a criança lá, o pai e a mãe cuida, faz aquele controle, dá insulina, mas aí a avó tem dó, porque a criança não pode comer um chocolate, e aí vai lá, ai, não conta pra tua mãe que eu te dei isso aqui, sabe? E isso é muito perigoso, Isso né? é muito perigoso, porque então. a elevação da glicemia agudamente pode levar a complicações também, né? Então, não só a longo prazo, como a curto prazo. Então, geralmente, no controle do diabetes tipo 1, ele vai ter insulina relacionada ao basal, né? Porque a gente mesmo em jejum, a gente tem uma liberação de insulina, e as insulinas de bolos de refeição, ou seja, as insulinas que são aplicadas durante a alimentação para evitar fazer pico de glicemia. Então, se a criança sai dali, do convívio familiar, que é um ambiente controlado, né? E vai na casa da avó, na casa do amiguinho, não sei o quê, e acaba, né, comendo ali fora, pode realmente dificultar o controle do paciente. Agora, eu fiquei com mais uma dúvida, doutora. Se eu tenho um filho diabético, eu tenho probabilidade de ter outro diabético também ou não tem relação nenhuma? Diabetes tipo 1?
a que for aí. Aí Não, você o tipo que 2 não é tem hereditariedade, né? o tipo 1 não tem muito essa questão hereditária, é uma doença Tá. autoimune mesmo. Tá. Mas o tipo 2 tem a questão hereditária. Então, Então aí eu posso ter Pode. 2 com o tipo 2. é que não é, assim, o tipo 2 não é o mais comum da infância, Tá. Então, assim, geralmente é relacionado a estilo de vida. Tá. Então, questão de natividade, peso, Mas sobrepeso. tem uma propensão, então. Tem uma propensão genética. Tá, Então, legal. às vezes, Entendi. exatamente. Mas o tipo 1 não. Então, Tá, entendi. Agora, doutora, as crianças com diabetes, elas podem levar uma vida normal desde que a doença esteja controlada, certo? Isso, precisa tomar alguns cuidados, mas é um paciente que deve e pode se alimentar normalmente, né, com algumas... Essa questão da restrição foi o que eu falei antes, né, com relação ao tipo de tratamento que essa criança está fazendo. Então, tem paciente que, dependendo do tipo de tratamento, ele tem uma liberdade maior na alimentação. Mas, de uma maneira geral, o tratamento mais comum, a gente acaba restringindo, sim, açúcar, né, alguns carboidrato refinado. Então, ele vai ter um pouco dessa alimentação, tá? Mas pode praticar esporte, ir pra piscina, pode fazer qualquer coisa que uma criança Sim. normal faz. Porém, tem que ter alguns cuidados. Então, Tá. o paciente tem que olhar a glicemia antes de fazer o exercício. Ele não pode entrar no exercício com glicemia nem muito baixa, nem muito alta. Certo. Porque se entrar muito alta, ele pode desidratar mais. Se entrar muito baixa, ele pode ter uma hipoglicemia. Então, ele vai ter que olhar a glicemia antes. Se é um exercício muito longo, muito extenuante, no meio do exercício, ele tem que se alimentar. Ele vai ter que fazer a dose de algumas... de carboidrato mesmo, certo? Tá. E aí a gente define a quantidade de acordo com o exercício, de acordo com o paciente. Mas às vezes ele precisa ter essas alimentações no meio porque ele aplicou uma insulina que está circulando ali naquele momento, diferente de outro paciente, né, que tem a produção pancreática preservada. Entendi. E qual é o papel dos alimentos diet na vida da criança diabética? Funciona, não funciona, pode, não pode? Porque tem tanto mito, né? Tanta informação desencontrada a respeito disso, né, Maíra? Então, com relação aos adoçantes, né, os edulcorantes aí, eles ajudam no controle glicêmico pelo simples fato que eles não têm caloria. Então, quando o paciente faz uso de um alimento diet, ele está diminuindo a quantidade calórica ali daquela alimentação. Não tem carboidrato envolvido naquilo. Mas a gente tem que lembrar que a alimentação, de uma maneira geral, da criança, ela precisa ser uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Tá. Então, vai ter que ter uma quantidade equilibrada de carboidrato complexo, gordura, em cerca de 30% ali a gordura, proteína, tá? E reduzir carboidrato simples. E aí, o adoçante ajuda nesse sentido, porque o paladar da gente é mais pro doce mesmo, né? Eu queria, se tivesse foto, eu ia mostrar um estudo lindo, antigo, que ele mostra, assim, as crianças provando vários sabores. Então, doce, salgado, amargo. O doce, todo mundo ri. Aí o amargo... Ninguém nasce gostando de coisa amarga, né? A gente aprende. Ninguém nasce gostando de café, de gin, de tônica, a gente né? desenvolve, né, o paladar. A gente desenvolve. E o doce, não. O doce, ele parece que já vem... Já dá aquele acalento na alma da gente, né? Exatamente. Então, ajuda nesse sentido, porque mantém o sabor doce do alimento, e aí tem várias potências de adoçante, e não tem caloria. Mas aí a criança pode comer um bolo diet, um brigadeiro diet, esses doces assim, paçoquinha diet. Então, essas são medidas de fuga, né? Então, assim, o paciente está no aniversário, vai e tem a opção do diet. Para a criança é melhor porque não vai ter açúcar. Sim. O diet é esse que não vai ter adição de açúcar, tá? Mas tem que lembrar que algumas coisas tá escrito assim na embalagem, não há adição de açúcar. Mas às vezes tem o açúcar próprio. Então, por exemplo, se é uma geleia de framboesa, uma geleia de morango diet, então vai ter o carboidrato que é da fruta. Que também prejudica ali, então, vai ter de que uma ter certa forma. Exatamente, vai ter que ter um certo cuidado com a quantidade, tá? Não foi adicionado açúcar ali, mas fruta tem açúcar. Tá. Né? Acabou, Maíra. Acabou. Acabou? Nossa, não acredito. Aliás, a gente já passou do tempo. Como a gente teve um probleminha aqui, eu dou até uma esticada aqui no programa, porque o papo estava muito bom. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui conversar conosco. Quero que você deixe os seus contatos. Quem quiser, como falaram aqui, quem quiser se consultar com você lá na companhia, na CIA da Consulta, como é que faz? Gente, pela CIA vocês conseguem agendar pelo próprio site, tá? Consegue agendar consulta, é só entrar lá, escolher as unidades. Eu atendo na unidade Tucuruvi, Tatuapé e unidade da República.
Com relação aos meus contatos, vocês conseguem me achar no Instagram. Meu Instagram é Maíra Macena, com Y, então M-A-Y-R-A. Macena, M-A-C-E-N-A, endocrinologista. E lá vocês conseguem entrar em contato comigo, mandar direct, colocar comentário nas dúvida, fotos. Pode colocar, que eu adoro. Muito bem, então aproveita, gente. Aproveita que ela gosta, faz a pergunta lá. Tira sua dúvida com a Maíra. É sempre bom a gente ter informação correta para poder tratar das nossas crianças adequadamente, né, Maíra? Exatamente. Bom, muito obrigada, viu? Muito sucesso para você. E para você que ficou comigo até agora aqui, eu quero agradecer a companhia e a audiência. Amanhã a gente está de volta e a Olivia vai estar aqui comigo. Um beijo para você, obrigado por todo mundo que participou e até a próxima. Alô, Zona Sul! A Prefeitura de São Paulo informa. Conheça os serviços da sua região. Toda semana, os centros de